Amigos, meu nome é Vinícius Talon e Sérgio Moro será ministro da Justiça. O que esperar quanto ao direito penal e ao processo penal em razão dessa indicação e provável nomeação do Sérgio Moro como ministro da Justiça? O que a advocacia pode esperar disso? Neste vídeo não farei uma análise política, não vou fazer crítica ou elogio quanto à nomeação, a provável nomeação. Na verdade, eu farei uma análise meramente jurídica, porque não é foco deste canal fazer análise política, de nomeação, de indicação ou qualquer coisa semelhante. Mas há excelentes canais do YouTube, tanto de esquerda como de direita, analisando essa indicação, criticando, elogiando, enfim. Aqui eu farei uma análise apenas pelo viés da advocacia e quais serão as prováveis mudanças, o que pode acontecer e se acontecer alguma mudança, como isso poderá ser encarado pelo judiciário. Afinal, agora o Sérgio Moro sai do judiciário, era um juiz de primeiro grau, um juiz federal, e passa para o executivo como ministro da Justiça no próximo governo. Bom, apenas para entendermos quais são as repercussões dessa provável nomeação, dessa indicação e dessa provável nomeação. Hoje, enquanto eu gravo este vídeo, acabei de ver que saiu a decisão, o deferimento da exoneração do Sérgio Moro pelo presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, ele já passará a deixar de ser juiz federal, salvo engano, passará a ter efeitos a partir de segunda-feira, e com esse deferimento ele não tem como retornar para o judiciário depois, a não ser em caso de novo concurso público ou se ele for nomeado para algum tribunal. Quanto a essa indicação para o Ministério da Justiça, que vai abranger também a segurança pública e pode pegar algumas partes de outros órgãos. É importante entender que até o momento não há ação concreta porque ele não está nomeado como ministro da Justiça, ministro da Segurança Pública. Ele está vendo quem fará parte dessa pasta, quem será indicado para determinados cargos. E o que temos são entrevistas. Então vamos analisar, por exemplo, uma entrevista que ele deu ao Fantástico. Foi uma entrevista recente em que ele falou vários pontos, falou sobre o que ele entende como foco do Ministério a partir da sua gestão, e é isso que eu quero comentar aqui com vocês. Eu vi uma coletiva, eu vi essa entrevista ao Fantástico, eu vi uma rápida passagem quando ele passou por alguns repórteres e eles perguntaram qual seria o foco. E ele falou várias vezes, isso é algo que ele tem repetido bastante, o Sérgio Moro, sobre agenda anticorrupção e agenda anticrime organizado. Ele falou várias vezes que esse seria o compromisso, por isso estaria aceitando assumir daqui a alguns meses esse ministério, porque havia essa conciliação de interesses quanto à agenda, à pauta anticorrupção e anticrime organizado. É interessante observar também que na entrevista ao Fantástico ele falou que como ministro da Justiça ele poderia fazer muito mais do que como juiz em Curitiba. E isso foi algo que ele disse que levou a aceitar essa futura nomeação, essa atual indicação e futura nomeação, porque entende que poderá fazer muito mais. E eu quero analisar neste vídeo o que pode ser feito, como poderá ser feito e quais são os poderes de um ministro da Justiça. Será que pode aprovar lei? Será que vai fazer alguma mudança significativa? E essa mudança depende do judiciário? Veremos que em vários pontos, sim, depende do judiciário para não declarar inconstitucional algo proposto pelo Legislativo e encampado, assumido pelo Executivo por meio do presidente e também de eventuais ministros, como será o ministro da Justiça.
É interessante observar outra coisa. Atualmente estamos falando bastante de segurança pública. Logo após as eleições, esse se tornou o principal debate, talvez. Até o momento das eleições falavam bastante sobre economia. E agora há uma forte conversa, um forte diálogo sobre segurança pública, em razão, em primeiro lugar, da eleição do ex-juiz Witzel para governador do Rio de Janeiro, e ele já apresentou várias propostas, várias ideias que ele pretende aplicar, e em razão agora dessa indicação do Sérgio Moro para ministro da Justiça. Só que as agendas são diferentes, e é essa comparação que eu gostaria de fazer aqui com vocês. A agenda do Witzel, vocês devem ter acompanhado ele falando, por exemplo, sobre o uso de atiradores para abater, foi uma palavra utilizada, abater aqueles que estiverem com fuzil na mão, também o uso de drones que atiram, a negociação de penas, e ele deu o exemplo até, salvo engano, de uma pena de roubo, negociar para tentar reduzir a pena e tudo mais, e não teria processo e aceitaria aquela pena. Ele falou algumas coisas que, na minha opinião, essa do acordo, por exemplo, não tem nada a ver com o governo estadual. É algo que tem relevância do ponto de vista federal, lei federal que poderia ser feita quanto a esse assunto. E além disso, quanto à legítima defesa, é um outro tema que eu vou tratar mais adiante em outro vídeo, mas também é algo que foge consideravelmente da esfera de um governador, que não pode aprovar uma lei dando uma nova excludente da ilicitude e que também, caso se sujeite a publicar um decreto, por exemplo, propondo uma interpretação quanto ao que é legítima defesa, ele estará sujeito a eventual responsabilização criminal e a vários textos que já foram publicados sobre esse assunto. Mas a diferença aqui no perfil e na pauta dos dois, do Witzel e do Sérgio Moro, é que o Witzel fala muito mais do ponto de vista da violência, da criminalidade violenta. Enquanto isso, o Sérgio Moro fala da criminalidade econômica, fala da criminalidade relacionada à corrupção, à eventual organização criminosa, fala algumas coisas sobre tráfico de drogas e muito pouco sobre criminalidade violenta. Ele falou algo na coletiva apenas sobre os julgamentos do júri e a execução imediata logo após a decisão do tribunal do júri. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Essa diferença de pautas é normal pelo seguinte: o Sérgio Moro, ao que se sabe, será ministro da Justiça, e esse ministério vai abranger também a segurança pública, que hoje é aquele ministério que tem dentro de si a Polícia Federal. Então a Polícia Federal passará para o ministério que terá o Sérgio Moro como ministro. Significa que ele terá essa gestão em relação à Polícia Federal, a recursos, a briga por recursos financeiros e outras atividades, indicações e tudo mais. E sabemos que a Polícia Federal tem esse foco de atuação. A Polícia Federal dificilmente vai investigar um homicídio, investiga algum caso de tráfico de drogas, mas muito menos que a Polícia Estadual, por exemplo. Então, a Polícia Federal já tem esse foco da criminalidade econômica, e isso está na linha do que o Sérgio Moro está falando. Por outro lado, o Witzel será governador, e como se sabe, os governadores são aqueles que administram o Estado e, portanto, a Polícia Civil, uma polícia estadual, está subordinada aos governadores. Faz parte, portanto, dessa administração. Há um certo debate se a Polícia Civil seria órgão do Estado ou do Executivo, do governo propriamente, mas a questão é que há essa vinculação, há essa ligação e, portanto, a preocupação do Witzel quanto à criminalidade violenta tem razão, porque é inerente à Polícia Civil Estadual investigar esses crimes. A Polícia Civil Estadual investiga muito mais crimes violentos do que a Polícia Federal. Investiga homicídio, investiga latrocínio, roubo, tráfico de drogas em grande parte e outros crimes também que não são violentos, como furto, porte de armas e outros crimes relacionados. Portanto,
essa diferença na agenda não significa, por exemplo, não dá para afirmar, como eu ouvi algumas pessoas afirmando, que o Sérgio Moro está focado somente na criminalidade econômica e não dará atenção à criminalidade violenta. Isso não é necessariamente verdade, não estou dizendo também que é mentira, que ele não está pensando nisso, mas não é necessariamente verdade porque a pauta é diferente. E também não significa que o Witzel não está pensando em corrupção, em aprimorar os mecanismos de investigação administrativa até no âmbito estadual quanto à corrupção, porque a pauta estadual é mais voltada para essa criminalidade violenta, portanto. Além disso, uma coisa que eu quero destacar é que na coletiva o Sérgio Moro defendeu algumas medidas para tratar com o Congresso Nacional. Sabemos que ocorreu uma grande mudança de cadeiras lá no Congresso Nacional, muitos não foram reeleitos, muitos que nunca tiveram nenhuma participação na política agora serão deputados, enfim, vão atuar no âmbito legislativo. E por conta dessa discussão, dessa mudança, muito se tem falado sobre as medidas que o ministro poderia incentivar o legislativo a aprovar. Eu vou falar adiante sobre esses poderes, mas apenas para destacar algumas das medidas que foram comentadas nessa entrevista coletiva e que foram repetidas. Na verdade, não foi o Sérgio Moro que falou no Fantástico, mas a própria reportagem do Fantástico exibiu na tela essas medidas que ele defendeu também na coletiva. Uma das medidas seria, por exemplo, que condenados por homicídio, no caso do tribunal do júri, cumprissem pena imediatamente, independentemente do julgamento de recursos. Ou seja, saiu do tribunal do júri condenado, já iria cumprir a pena, independentemente do julgamento da apelação, do julgamento do recurso especial, do recurso extraordinário. Isso é algo que o Sérgio Moro está defendendo e que há muitos juízes que defendem isso. Há muitos promotores, principalmente, defendendo esse tipo de proposta, alegando que há uma soberania dos vereditos, como diz a Constituição, e que isso tornaria necessário que os tribunais respeitassem a decisão dos jurados. Ou seja, se houve a condenação pelos jurados, deveria cumprir pena imediatamente. O que isso significaria? Significaria algo mais do que temos hoje quanto à execução provisória da pena. Hoje temos a execução provisória da pena, aí tem aquela pequena divergência que está surgindo, se é após a decisão, o exaurimento da segunda instância, ou se é após a decisão do STJ, ou se é até mesmo antes do julgamento de embargos na segunda instância. Então, isso adiantaria bastante, isso faria com que o momento da execução da pena deixasse de ser lá após o segundo grau e passasse a ser após a decisão de primeiro grau, antes até da interposição da apelação. Saiu condenado, eu vou interpor a apelação amanhã e hoje já vai cumprir a pena de forma provisória, se isso fosse aprovado, se isso for aprovado. Vejam que é uma proposta que enfrenta um sério problema jurisprudencial, porque muitos tribunais, inclusive tribunais superiores, já dizem que os tribunais de justiça, tribunais regionais federais, STJ, STF, podem não apenas anular o júri submetendo a um novo julgamento, como também podem, em determinados casos, já julgar e absolver. Ou seja, foi condenado pelo tribunal do júri, apelou e o tribunal reconheceu que já é caso de absolvição, isso seria cabível. Então é algo que pode enfrentar algum questionamento jurisprudencial, até porque há decisões recentes também falando que em revisão criminal, o tribunal da revisão poderia não apenas submeter a um novo júri, como também decidir desde já. E isso está lá no meu site evinistalon.com, onde eu analisei algumas decisões sobre revisão criminal. É só pesquisar revisão criminal e tribunal do júri, se há compatibilidade. Isso está lá no meu site evinistalon.com. Outra proposta que foi feita também, que é uma proposta que pretende ser colocada em pauta no próximo ano,
quanto à proibição de progressão de regime e saída temporária de presos que tenham vínculos com organizações criminosas. Hoje há projetos nos mais variados sentidos alegando coisas semelhantes. Hoje temos, por exemplo, projetos falando sobre o fim da progressão e da saída para crimes hediondos, para quem cometer crimes hediondos, para quem cometer crimes com violência ou grave ameaça, para várias situações. E o problema dessa proposta levantada pelo Sérgio Moro é que já foi reconhecido pela jurisprudência, como todos sabem, que é incabível, foi reconhecido pelo STF que é incabível e inconstitucional, incompatível com a Constituição, a adoção de um regime integralmente fechado. Então, se vai falar que não cabe a progressão de regime, está dizendo que ficará o tempo todo em um regime. E provavelmente será no regime fechado pelo somatório da pena. Então, negar essa progressão de regime em abstrato seria para o STF uma violação à individualização da pena, a vedação de penas cruéis e desumanas. Isso já foi falado pelo STF quanto à adoção do regime integralmente fechado e, mais recentemente, quanto a um regime automaticamente que seja inicial fechado. Então, para o STF, antes se definiu que não pode um regime integralmente fechado e também, mais recentemente, que não pode um regime inicialmente fechado, determinado por lei de forma automática, que tem que avaliar caso a caso, sempre num caso concreto, para saber se é o regime fechado ou semiaberto, enfim. Então, sofrerá esse questionamento se for aprovado pelo Congresso Nacional. Outra proposta levantada também na coletiva pelo Sérgio Moro foi a aplicação de uma prescrição, prazos maiores para prescrição em relação a crimes mais graves. Recentemente, logo após a eleição, eu até divulguei lá no meu Instagram, Evini Stallon, que foi proposto um projeto de lei por um deputado falando sobre aumentar o prazo prescricional e uma das ideias seria o prazo prescricional de 60 anos. E quando eu publiquei isso no Instagram, muitos que me seguem divulgaram que isso seria incompatível até com a expectativa de vida do brasileiro. Porque imagine alguém com 22, 23, 25 anos praticando um crime e sendo investigado ao longo de todo esse tempo. Óbvio que depende da pena, aplicaria critérios diferenciados, como é aplicado hoje, mas os prazos prescricionais maiores seriam ainda aumentados. Então já há projeto nesse sentido e isso passa pelo questionamento da imprescritibilidade. Há vários projetos, eu já botei no meu site evinistalon.com também sobre o risco da imprescritibilidade. Há projetos para tornar imprescritível o crime de estupro, os crimes hediondos, crime de corrupção. Tem projetos em vários sentidos quanto a tornar imprescritível. E alguns vão debater se isso é constitucional ou inconstitucional, considerando que a Constituição fala quais são os crimes imprescritíveis. Será que poderia um projeto de lei aumentar, criar novos crimes imprescritíveis? Ou será que poderia até uma emenda à Constituição alterar, ou seria cláusula pétrea? Vejam que essa sustentação, essa proposta falada pelo Sérgio Moro na coletiva não é tornar imprescritível, mas aumentar consideravelmente o prazo prescricional para os crimes mais graves. E aí tem que ver qual seria esse aumento. Se aumentar significativamente, numa proporção fora da realidade quanto à expectativa de vida, é óbvio que há o questionamento judicial e tem muita chance de o judiciário entender que é inconstitucional. E aqui eu estou apenas especulando, óbvio que não estou afirmando que será inconstitucional, mas tem essa chance dependendo do aumento que for feito. Se aumentar um pouco, não consideravelmente, é provável que não seja declarado inconstitucional, que seja admitido sem nenhum questionamento, mas aumentando de forma desproporcional, há muita chance de ser considerado inconstitucional futuramente pelo STF. E quanto ao que eu falei agora há pouco sobre esse
esse fim da progressão e da saída temporária, é óbvio que a composição do STF mudou bastante. A composição do STF, quando entendeu que era impossível, que era inconstitucional determinar um regime integralmente fechado, é muito diferente da atual composição. Mas há uma linha seguida normalmente, sabemos daquele romance em cadeia falado por Dworkin, e portanto há uma especulação também, há uma previsão de que tentar afastar a individualização da pena dessa terceira fase, da fase administrativa, da fase da execução da pena propriamente, pode ser algo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Outra proposta também levantada pelo Sérgio Moro na coletiva foi quanto à regulação mais clara para que policiais possam trabalhar disfarçados. Aqui, na minha opinião, essa é a que tem mais chance de passar. Essa é a tese menos improvável, por assim dizer, porque não é uma tese relacionada a novos crimes, a redução de direitos diretamente, mas apenas a uma forma de trabalho da polícia. E, portanto, eu vejo que essa tese essa proposta tem alguma viabilidade judicial. Legislativo eu não posso falar porque eu não sei se deputados e senadores vão aprovar, não vão aprovar, mas judicial tem muito mais chance de ser aplicada, não ser considerada inconstitucional e tudo mais. O outro ponto foi a proposta de ampliação do banco de dados genéticos para esclarecer crimes com exames de DNA. Aqui já é um ponto um pouco mais polêmico, e isso é algo que eu vou gravar futuramente para falar sobre o STF e o tratamento desse banco de dados, mas apenas para mencionar rapidamente, isso passará por alguns questionamentos quanto à autoincriminação. Se seria possível fazer esse banco de dados utilizando os dados genéticos de presos, de réus, de condenados e tudo mais, ou se isso violaria a vedação à autoincriminação, se isso violaria aquele famoso princípio nemo tenetur sede tegere, e, óbvio, se seria possível, por exemplo, uma coleta forçada, ou se isso seria inconstitucional, ainda que por uma técnica indolor, ou se fariam esse banco de dados a partir de coletas não relacionadas, não invasivas, que não invadam o corpo humano ou que sejam consensuais, autorizadas pelos presos. Teremos que ver como isso será tratado caso analisado pelo pelo Legislativo, como será proposto e tudo mais, e como o STF vai se comportar, até mesmo em relação àquela disposição que está na Lei de Execução Penal. Outro ponto também mencionado foi a proteção de denunciantes anônimos. Então seria algo que, vejam, não tem relação com a aceitação da denúncia anônima, mas sim a proteção de quem denunciar de forma anônima. É algo que eu também vejo viabilidade, tem alguma chance de ser aprovado pelo Legislativo, e acredito que a jurisprudência, o Judiciário não vai se colocar contra. É muito diferente se fosse discutir sobre a aceitação maior da denúncia anônima, porque hoje temos uma jurisprudência que questiona bastante, uma jurisprudência a favor e uma jurisprudência contra, por exemplo, o uso de denúncias anônimas para instaurar inquérito policial, fazer interceptação telefônica ou até para realizar busca e apreensão. Eu já tratei disso lá no meu site evinistalon.com. Se é cabível ou não utilizar apenas denúncia anônima para instaurar inquérito, fazer uma interceptação telefônica e fazer busca e apreensão, ou se precisaria de alguma investigação prévia apenas para confirmar aquela investigação autônoma. Por fim, temos um outro questionamento sobre o COAF. O COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras e atualmente ele está
no Ministério da Fazenda, que ao que parece no próximo ano, no próximo governo, fará parte do Ministério da Economia. Será um superministério, assim como o Ministério da Justiça. E não me parece ainda definido, pelas notícias que eu vi, se o COAF irá ficar dentro da Fazenda e, por conseguinte, dentro da Economia, ou se vai migrar para o Ministério da Justiça, esse superministério da Justiça, da Segurança Pública e tudo mais. Dependendo da forma como o COAF for tratado aqui, podemos falar também numa provável alteração do paradigma. Porque se o COAF, que controla, repito, atividades financeiras, for levado para o Ministério da Justiça, ao lado da Polícia Federal, ao lado de órgãos de investigação, é provável que se tenha um foco maior na lavagem de dinheiro, por exemplo. Um foco maior na investigação da lavagem de dinheiro do que se ficar lá na Fazenda. Então não estou aqui defendendo ou me opondo a essa transformação, apenas dizendo que, se houver a mudança, pode ocorrer essa mudança quanto à investigação também da lavagem de dinheiro, porque aí a coordenação será diferente. E lembrando, repito, que o Sérgio Moro falou sobre uma pauta anticorrupção e uma pauta anticrime organizado. Então, junte isso, essa frase, esse trecho, com a chegada do COAF, e é provável se pensar sobre, e até sobre a atuação do Sérgio Moro na Operação Lava Jato, sempre indo atrás do dinheiro, como ele falou na entrevista também ao Fantástico, e é provável que o COAF tenha essa utilização para tentar investigar organizações criminosas, lavagem e tudo mais. Além disso, uma coisa muito relevante: qual é o papel de um ministério? O ministério não aprova lei, mas mantém um diálogo com o legislativo e vai incentivar o legislador. Então, não é dizer que o Sérgio Moro, como ministro da Justiça, vai aprovar uma lei. O que acontece, e isso é histórico, é que quando um projeto é aceito pelo executivo, quando o executivo fala, esse projeto me representa, há um foco midiático maior, a mídia fica em cima daquele projeto, afinal é o governo federal, é o executivo federal apoiando aquele projeto, e além disso há uma agilidade maior em relação ao trâmite legislativo. Além disso, o que eu acredito que teremos no próximo ano? Resumindo tudo isso que eu falei e como a advocacia pode esperar o próximo Ministério da Justiça. Eu acredito que teremos, como foi muito mencionado aqui, uma análise muito maior da corrupção. A discussão sobre as medidas contra a corrupção vai retornar com grande força, talvez tentando encontrar um meio termo, retirando, por exemplo, algumas propostas que são mais criticadas, como a redução do habeas corpus. Acredito que esse controle da corrupção, principalmente se o COAF for para o Ministério da Justiça, vai ser um controle de operações financeiras, então terá um controle muito maior de operações financeiras. Acredito que funcionários públicos serão mais fiscalizados, eu não estou elogiando nem criticando, estou apenas constatando o que parece a partir de tudo isso que foi falado. Funcionários públicos serão mais fiscalizados em razão da corrupção passiva, em razão de toda a ingerência particular no serviço público e do serviço público nas atividades de empresas privadas, aprovando, fazendo lobby e tudo mais. Então é provável que funcionários públicos tenham uma fiscalização maior, inclusive com a aplicação de medidas administrativas ou até no âmbito legislativo, tanto por meio de decretos, novas medidas, como também por meio de mudança legislativa para tentar até entrar na seara penal. Além disso, pode ser o caso de aprovação da corrupção privada, que já foi aprovada recentemente no Peru e que está em tramitação, tem um projeto de lei tramitando lá no Congresso Nacional, já falei sobre isso lá no meu site também. Acredito que teremos uma análise maior, ainda maior do que a lei anticorrupção fez, ainda maior do que a discussão sobre o acordo de leniência e tudo mais. Teremos uma análise maior de quem contrata com o poder público.
porque esse foi o foco da atuação do Sérgio Moro no judiciário, e até agora ele vem falando sobre a mesma coisa, falando de fiscalizar mais a corrupção, e tecnicamente corrupção, olhando o Código Penal, temos a corrupção privada, a corrupção passiva e a corrupção ativa, e elas têm relação com o serviço público, com o funcionário público. Então, dá para crer que haverá uma fiscalização maior de quem contrata com o poder público. Teremos, provavelmente, ao que parece, um superministério abrangendo justiça, segurança pública, abrangendo talvez o COAF, e que vai ter esse controle da Polícia Federal. E, por conseguinte, acredito também em medidas de um direito administrativo mais fiscalizador. Talvez surja um direito mais regulador, um direito mais fiscalizador, e isso vai gerar mais trabalho para quem atua no direito administrativo sancionador, no direito administrativo regulatório, e também para aqueles que atuam no direito penal econômico e empresarial. Porque, na verdade, tudo vai se resumir, segundo essa pauta anticorrupção, vai se resumir nesse foco a criminalidade econômica, o que não significa que não terá nenhuma análise da criminalidade violenta, mas como eu destaquei no início desse vídeo, passa muito pelo trabalho estadual, ainda que a lei seja federal, a lei que fala sobre o Código Penal seja federal, os crimes são disciplinados por lei federal, mas a investigação será pela lei pelo poder estadual, poder executivo estadual, que será tratada quanto à criminalidade violenta. Então, essas são algumas considerações, e em próximos vídeos eu falarei sobre algumas propostas do Witzel, a questão do processo do Lula, se terá ou não alguma repercussão quanto à anulação do processo com essa ida do Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, para o Executivo, e várias outras coisas que estão discutindo bastante na mídia. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, acabou ficando um pouco mais longo do que eu pretendia, mas fizemos uma análise de todo o contexto provável a partir do início do ano. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo do WhatsApp para você receber todos os meus artigos e vídeos, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, livros que eu indico, livros da minha livraria lá no meu site, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.